The House em Fata Morgana foi meu primeiro contato com uma visual novel propriamente dita. Antes eu só tinha jogado Danganronpa 1, que é uma visual novel, mas não é, porque é mais considerado um adventure game. E foi justamente o que me motivou a jogar outras posteriormente. Para quem era que nem eu e não tinha noção da mídia, Fata Morgana é uma ótima porta de entrada por ser curta se comparada a outras populares, variando de 30 a no máximo 40 horas se o seu ritmo de leitura for mais lento, e não ter esse negócio de várias rotas totalmente diferentes umas das outras. No máximo alguns finais alternativos que você pode desbloquear caso faça as poucas escolhas que o jogo tem erradas. O que me fez ficar atraído por ela foi o visual. Isso é o que se destaca de primeira quando se compara com as outras. Fata Morgana tem uma arte gótica, com traços europeus, mais puxada para o realismo e que é bem acabada. As ilustrações sempre são detalhadas e passam os sentimentos das cenas como poucos. É diferente do que se vê normalmente, que são visual novels ambientadas no Japão com um traço animificado. Essas características dão uma identidade própria fortíssima. O segundo ponto que me atraiu em Fata Morgana e fez eu ter paciência para continuar foi o fato de ser consistente do início ao fim. É bom e cheio de potencial desde o início e apesar de ter um ou outro momento abaixo, nunca chega a ser ruim. Eu não li tantas visual novels ainda, mas comparando com o Mineko, que é uma das minhas favoritas inclusive, chega a ser um abismo nesse aspecto. O Mineko demorou 4 episódios para eu começar a realmente gostar, ou ao menos 3 para começar a ficar mais suportável pelo menos. É quase um consenso que os 2 primeiros episódios são os piores. Movie Luv, por exemplo, se divide em Extra e Unlimited, e o Extra são mais ou menos 12 horas aguentando uma comédia romântica slice of life que em pouco tempo já se torna repetitiva, até de fato entrar no plot principal durante o Unlimited. Tsubahime discutivelmente tem o seu capítulo mais odiado entre os primeiros, o Down the Rabbit Hole 2, que se estende demais às interações bizarras dos personagens. São muitos os exemplos de visual novels que começam mal e só depois melhoram. Fata Morgana não sofreu com isso, pois é estruturalmente bem organizada e usa bem o seu tempo, porque faz parte dessa consistência saber não se estender nem ser brusca demais. A princípio, é normal pensar que quanto mais tempo a sua história tem para ser desenvolvida, melhor ela será, e quanto menos tempo tem, mais lacunas terão. Mas não é exatamente sobre quanto tempo tem, e sim sobre como esse tempo é utilizado. Fata Morgana usa toda a sua duração apenas para o que importa na narrativa, nos seus temas e no seu elenco, sem se desviar. E devido à grande capacidade de escrita do Kika Hanada, não importou ter apenas, entre aspas, 30 horas. Enfim, falando mais diretamente sobre o conteúdo da visual novel agora, a história começa com o protagonista acordando em uma mansão velha e misteriosa, sem lembrar de sua identidade. Ele encontra apenas um ser vivo nessa mansão, uma mulher que se refere como Maid, que o ajuda a recuperar as suas memórias, o guiando para diferentes portas que colocam o personagem na perspectiva de diferentes períodos com diferentes moradores daquela mansão e distintas histórias, que de alguma forma se conectam com os 2 mistérios principais do início. Quem é o protagonista e o que é essa mansão? A narrativa não é linear. Em um momento você está na França medieval e em outro você está nos Estados Unidos moderno. As histórias são isoladas de seus próprios mundos e possuem séculos de distância, compartilhando apenas 3 semelhanças aparentes. A presença de uma mulher de cabelo branco, que é um novo mistério, a Maid, que nunca muda de aparência, e a mansão, que desafia qualquer tipo de geografia. Ela não está apenas no mesmo lugar, mudando apenas quem se hospeda nela. É como se ela tivesse vida própria e se mudasse para outros lugares. Um dos elementos criativos de Fata Morgana, muito atrelado ao próprio movimento gótico, é justamente o fato da mansão transcender a realidade material, personificando-se em um personagem da trama. É como um nexo temporal e sobrenatural que une o passado, o presente e o futuro das vidas que passaram por ela, ou estiveram ligadas à figura misteriosa que inicialmente é um mistério, a bruxa. O ambiente escuro, os corredores vazios, a visão limitada, a velhice dos cômodos, todos esses aspectos contribuem para criar uma atmosfera nebulosa e que combina diretamente com a mente do nosso personagem, que também está nebulosa diante dessa situação. É muito interessante a maneira como Fata Morgana conecta o seu cenário com o seu protagonista que reflete diretamente o leitor. Essa é uma das qualidades que faz você ficar preso àquilo e querer saber mais. Em poucos minutos, o jogo estabelece um contexto que apresenta os principais pontos que vão reger a história geral, e que conseguem ser empáticos. Um dos grandes fortes da visual novel é ser dramática, profunda e fácil de se conectar. E o fato do local ser personificado é algo que eu particularmente já acho bem criativo sempre que vejo, porque é raro de se ver, e mais raro ainda de ver sendo bem utilizado. E o 40 Graus é um exemplo de obra, nesse caso um filme, que faz isso. Personifica o Rio de Janeiro do século XX, os personagens são apenas componentes que ajudam a conduzir o maior astro, a cidade e o seu dia a dia. No caso de Fata Morgana, comparando, é menos amplo, é apenas uma mansão,
mas ao mesmo tempo é uma mansão extensa em possibilidades, já que abre porta para tantas visões que não precisam estar conectadas logicamente, mas sim tematicamente e em motivos para existir, como eu vou falar agora. O ano é 1603. A primeira porta nos mostra um contexto inspirado em diferentes culturas. Tem um pouco de francês, um pouco de inglês, é uma junção de características europeias desse período. O Mel é o protagonista, um jovem aristocrata que tem uma irmã estranhamente apegada a ele, a Nelly. Tudo na vida deles é, pelo visto, perfeito, apesar da Nelly claramente sentir mais do que um amor entre irmãos e recusar todos os casamentos arranjados por seus pais por conta disso. Visualmente, essa porta começa totalmente oposta ao que estávamos acostumados até então. Vai do escuro e vazio para um ambiente florido, vivo, cheio de cores e com músicas alto-astrais. Com o tempo, uma nova servente é contratada para a mansão junto com a Maid, a garota de cabelo branco, pela qual Mel imediatamente se apaixona e começa a se aproximar, gerando ciúmes de sua irmã. Mel é retratado como um personagem puro, é ligado a Deus, não se envolve em problemas e pela primeira vez se apaixonou, do mesmo jeito que essa nova garota também aparenta ser pura, até por conta da aparência com o cabelo branco representando essa pureza. Um dos detalhes mais legais das conversas entre ambos, que é um dos vários foreshadows existentes na novel, é uma história contada por ela sobre uma garota que estava presa em um castelo trocando cartas com o homem que a resgatou, uma referência direta à história de Morgana, mas isso eu vou deixar para me aprofundar mais depois. Enfim, no meio da perfeição dessa porta, o caos é instaurado quando a Nelly descobre que a garota de cabelo branco é na verdade meia irmã de Mel. Ela é filha de um pintor que trabalhava para seus pais e foi demitido após ter um caso com a mãe dos irmãos. Então é basicamente um enredo de incesto duplo. Isso quebra a relação dos três. Mel se sente desolado por ter evitado uma relação incestuosa por anos e no seu primeiro amor verdadeiro ter encontrado mais uma relação desse tipo. Nelly por ter sido recusado por seu irmão e a outra só some dizendo que não podem ficar juntos mesmo. Então, a porta termina com Mel desolado e sozinho, na noite, em uma rua escura, ao lado da igreja que frequentava e tanto considerava, até pensando em viver da religião, para agora estar quebrado emocionalmente e questionando Deus por tudo que aconteceu. Essa primeira porta vai de 8 a 80, além dos foreshadows que possui para a história geral, como o que eu mencionei, e dentro de si, com detalhes minuciosos que já indicavam essa relação de meio-irmão, tudo é executado de maneira competente. O incesto, que muitas vezes é usado só para fetiche, aqui é realmente tratado como um tabu e um trauma para o Mel, e até como um pecado considerando a sua pureza e a ligação com a religião. A própria religião, apesar de não ser o foco, tem uma presença importante no personagem. Antes de se encontrar com a garota de cabelo branco, o que ele mais gostava era de estar na igreja, então ver o mesmo questionando enfurecido Deus após descobrir o caos do seu primeiro amor foi muito impactante. Também existe um rápido trabalho das condições sociais desse século, pois inicialmente é o conflito da garota de cabelo branco com o personagem por ela e seu pai terem sofrido nas ruas após a sua demissão da mansão, mostrando como o poder dos aristocratas era concentrado e afetava diretamente a vida da população, que em sua maioria era miserável, e ainda mostra a fragilidade das famílias desses aristocratas. Traições acontecem muito hoje em dia e na época mais ainda. A perfeição das classes altas era apenas uma fachada. E por último, mas não menos importante, já indica que existe uma relação entre a Maid e a garota de cabelo branco, duas personagens que aparecem nas outras portas sempre com as mesmas aparências, mesmo com décadas de diferença entre as histórias. Eu acho uma boa introdução. Emocionalmente eu me conectei com os personagens e fiquei mais curioso ainda para os mistérios. É um drama familiar bem condensado, mas conforme eu falar sobre as outras, essa se mostrará ainda mais abaixo da grande qualidade que a novela atinge. O ano é 1707. Agora a mansão se encontra completamente abandonada pela família anterior, em um cenário novo, mas ainda com a presença da Maid, que nos guia na nova narrativa. Nesse ponto já fica claro que a Maid e a mansão servem como narradores dessa grande história e são independentes aos personagens apresentados em cada porta. Agora na mansão, um novo personagem introduzido, a Bestia, uma besta preta sem qualquer tipo de detalhes na aparência além de seu rosto, que no início é incomunicável e apenas com o tempo começa a conseguir se comunicar com a Maid. Nesse meio tempo, a mansão vira um mar de sangue. Frequentemente pessoas passavam pela mansão e eram brutalmente mortas pela Bestia, que desprezava todos os humanos, até em um certo dia aparecer, mais uma vez, a garota de cabelo branco como uma nova hóspede que cria uma relação próxima com a Bestia. Se a outra porta era um drama familiar, esse é mais um terror psicológico com uma pitada de inspiração em A Bela e a Fera. A garota age como uma purificadora da besta, que vai se humanizando ao ter apreço por ela e interagir mais do que antes. É a primeira vez que alguém interagiu com o personagem sem estar com medo, receio ou nojo, ou tratando como gente. Até porque a garota era cega, então ela não tinha como sentir medo da aparência dele. Enquanto isso, a novel muda a perspectiva para Pauline e Yukimasa, um casal muito apaixonado que se separa ao Yukimasa partir em um trabalho.
Pauline decide sair para procurar seu amado ao perceber que ele não voltou quando deveria, e acaba chegando em um vilarejo onde encontra uma criança que a conta sobre a besta e sobre a mansão. Já vou dizer agora, a segunda porta é a que considero menos qualificada, mas mesmo com as críticas que eu vou fazer, essas perspectivas diferentes contando narrativas próprias que depois se revelam conectadas é bem interessante e é bem executado. Há uma intercalação que a cada momento conecta mais ambas. A conclusão é trágica e cabisbaixa como a anterior, porque tudo em Fata Morgana é trágico. Na primeira visão, a mansão é invadida por outra besta, que é morta por Bestia para proteger a sua vida finalmente pacífica com a garota de cabelo branco. Depois, vemos Pauline indo em direção à mansão, ignorando os alertas do garoto em busca de ser amada, para apenas ser brutalmente assassinada pela Bestia. É revelado então que a Bestia é na verdade Yukimasa, e que a besta vista por ele era sua amada Pauline, esquecida por ele. E tudo termina com os moradores do vilarejo invadindo a mansão para o matar, matando a garota de cabelo branco e fazendo com que ele volte ao seu lado violento, temporariamente abandonado. Existe um subtexto curioso na segunda história de racismo, porque o vilarejo trata com muito mal qualquer um que viesse de fora, qualquer um que fosse estrangeiro, e isso aconteceu justamente com Yukimasa, que foi julgado e posteriormente levado a todos os assassinatos. É um subtexto bem superficial, por isso apesar de ser interessante a ideia, é só isso. O que importa mesmo é o amor trágico entre os dois personagens e a mente conturbada de Yukimasa. Ele já era perturbado e maníaco desde antes, era só um segredo para Pauline, mas todo esse ódio das pessoas por ele ser diferente deles o levou a se ver como um literal monstro incompreensível. Essa representação da Bestia é o que tem de mais bem escrito nessa parte, porque ele de fato agiu como um monstro ao ponto de perder suas memórias e identidade, até começar a recuperar como uma pessoa que o aceitava como era, com a pureza já apresentada na outra porta. A relação de Yukimasa com a garota de cabelo branco é fofa. É confortável acompanhar essa mudança dele, e isso deixa o grande momento com a outra besta mais impactante, pois ele se fechou tanto ao mundo exterior que o rejeitou para ficar apenas com a sua nova amada, que se cegou até mesmo para Pauline. O tato visual que Fata Morgana possui nessa porta é impressionante, é bem utilizado junto à própria atmosfera que novamente tem grande diferença para o segmento anterior, se torna um terror incomodativo por não conseguirmos compreender a bestia no começo. O que realmente me decepciona é que o Yukimasa, por si só, não é um personagem bem escrito, que você consiga se conectar emocionalmente. Ele sempre foi secretamente o filho da puta. Por um momento pensou não ser filho da puta, e no final voltou a ser filho da puta. Fora o retrato edgy que ele ganha, especialmente na sequência final, é raso pro padrão grande da visual novel. A Pauline é bem mais aprazível, mas ainda assim é só uma mulher apaixonada atrás do seu namorado. Não tem muita individualidade, nem mesmo a relação deles que é desenvolvida rapidamente. Diferente da porta anterior que tem uma complexidade grande entre os três personagens com temas bem conectados. Então, tem valores como as outras, mas poderia ser mais sólida do que é, até mesmo no mistério que não avança tanto quanto eu gostaria. O ano é 1869, agora estamos no auge da Revolução Industrial, quando tudo era sobre trabalho e negócios, e é sobre isso que é Jacopo, o protagonista dessa porta. Ele é um empresário ganancioso que pensa apenas em dinheiro, o dono da mansão nesse momento, que conseguiu arranjar uma esposa e temporariamente ter uma relação positiva com ela, a garota de cabelo branco. Nessa mansão também está presente a Maid, como sempre, mas agora outra das empregadas é a Maria, uma amiga de infância de Jacopo. O início da história dessa porta é lindo. Apesar de Jacopo ser um homem frio, no seu primeiro encontro com sua esposa, que ele decide comprar um presente, vemos os dois felizes, e existe o contraste entre a personalidade dele com a pureza marcante da garota de cabelo branco. Porém, isso não dura muito. Jacopo, mesmo casado, só se importava com negócios, especialmente com a construção de uma ferrovia que o tornara mais rico do que já era. Nesse contexto, a garota de cabelo branco é escanteada e é muito maltratada por ele. É impossível ler essa parte e não sentir ódio genuíno pelo Jacopo. Ela fazia de tudo para conseguir se reconciliar com seu marido e voltar a ser feliz como foi brevemente no início da relação, mas era brutalmente rejeitada, ao ponto de ser mantida presa em uma salinha acabada atrás da mansão de tanta raiva que o personagem veio a sentir dela. E mesmo nessa situação horrível e com todo esse destrato, a personagem continuou tentando mostrar o seu amor por ele, através de cartas que eram entregues através de Maria e nunca eram respondidas, até chegar no ponto da personagem sumir do local e nunca mais ser vista por Jacopo. Obviamente a trama não é simples assim, porque no meio de todo esse conflito entre os dois, a principal causa foi a própria Maria, a amiga de infância de Jacopo, que fez de tudo para atrapalhar as tentativas de reconciliação da garota de cabelo branco, criando uma falsa história de que ela estava tendo um caso com outro homem e alterando as cartas enviadas a Jacopo para dar a entender que queria jogar na sua cara essa traição, tudo para levar Jacopo à ruína e solidão e roubar suas riquezas como vingança por sua família ter sido arruinada pela família de Jacopo. No fim, o dia do término da ferrovia chegou.
um momento especial para Jacopo, mas foi arruinado por ter assassinado sua amiga e ter perdido seu amor, agora percebendo a dor de estar sozinho. A terceira porta pode parecer mais simples falando por cima assim, mas é o grande ponto de virada de Fata Morgana. É quase um consenso entre os fãs que esse é o ápice da primeira parte da visual novel, pois os personagens são muito bem trabalhados. Mesmo que tenha ideias narrativas semelhantes com a segunda porta, como o mal entendido e as diferentes perspectivas, é melhor executado. A Maria, por ser uma personagem aparentemente boa, tanto para o Jacopo quanto para a garota de cabelo branco, servindo como uma ponte entre os dois, torna o baque do twist maior do que o do Yukimasa anteriormente, e as duas perspectivas também funcionam melhor, porque possuem mais desenvolvimento. A primeira parte da porta ser da visão da garota de cabelo branco, sobre a beleza da lembrança que tem de seu primeiro encontro com Jacopo, de todo o seu sofrimento sozinha na sala e do não entendimento dos maus tratos dele, fazem você odiar o personagem e encaminha perfeitamente para a perspectiva dele, que mostra todo o plano da Maria. Existe uma virada de visão sobre o personagem e o ódio agora é diante a outra personagem. É mais inteligente no ponto de vista de emocionar, algo que faltou justamente na segunda porta. É uma história sobre as mazelas sociais impulsionadas pela Revolução Industrial, no sentido de ter cegado vários homens sobre seus sentimentos e por aqueles próximos. O contexto foi muito bem escolhido. Tudo nessa terceira porta é bem encaixado e por isso funciona mais. Mesmo que seja a que menos avança no mistério, é a que tem o melhor elenco da primeira metade. Você consegue entender os motivos das escolhas e pensamentos de cada personagem, mesmo não concordando, e tem uma história de amor tragicamente perfeita. Todas possuem isso como característica que se repete, mas essa foi a mais dura de acompanhar. O ano é 1099. Voltamos 800 anos antes da porta anterior. Essa porta é uma das mais importantes para a sua experiência, mesmo sendo a mais curta. Ela começa com a garota de cabelo branco fugindo da perseguição de aldeões, indo de encontro com a mansão, onde agora é habitada por Michel, o homem de cabelo branco que foi banido de sua família por possuir uma doença que mata qualquer um que o toque. Então basicamente são duas pessoas completamente rejeitadas pela sociedade, tendo que se acostumar a viverem juntas, pois aquele lugar fechado é o único local onde não são oprimidos. Como eu disse, existem detalhes minuciosos que se revelam essenciais depois dessas primeiras portas, agora sendo a aparência do Michel, que é o primeiro personagem além da garota de cabelo branco a aparecer e ter justamente cabelo branco, e uma aparência como um todo que exala a pureza, fora a semelhança nessa porta dos dois serem pessoas perseguidas pela sociedade. Bom, o enredo inteiro desse trecho da história gira em torno de acompanharmos a evolução da relação de ambos, que começam vivendo isolados dentro da mansão gigante, até começarem a conversar e se conhecer mais. Michel era alguém isolado por seus traumas, enquanto a garota queria saber mais sobre ele. É fofo acompanhar pouco a pouco os dois se abrindo um pro outro, parecido como foi com Mel e ela na primeira porta, mas agora melhor pelo contexto dos dois personagens. Durante o tempo que passam juntos, acabam se apaixonando e o nome da personagem finalmente é revelado. A garota de cabelo branco se chama Giselle, mas infelizmente esse período de amor não pôde durar mais, pois mesmo se isolando completamente de tudo, os aldeões invadiram a mansão e decidiram os matar. Sabendo que não podia escapar, se trancaram na torre no topo da mansão, com Michel finalmente tocando Giselle pela primeira vez, sem medo da morte que era inevitável, para os dois morrerem finalmente juntos emocionalmente e fisicamente. Mas, como tudo nessa desgraça de Fata Morgana é trágico pra caralho, teria que ser mais ainda, porque o Michel decide deixar Giselle para ser morto sozinho na frente da porta da sala e ela não morre ao o tocar, mostrando que a doença era falsa. Então, a Giselle sobrevive sozinha e se encontra com a Mage, que diz ser Morgana, a bruxa que eu mencionei lá no início como sendo um dos mistérios estabelecidos e até esse momento pouco comentado. E essa é a conclusão da quarta porta, que revela toda a história por trás da mansão e de seus personagens, em uma história que demonstra o quão grave podem ser as falsas percepções e preconceitos assumidos pela sociedade diante de pessoas diferentes, ao ponto de alguém puro como Michel ter sido isolado por uma suposta bruxaria que não existia, e o mesmo com Giselle. Do mesmo jeito que a anterior, essa é uma história de amor brutal que te quebra completamente no final. Mas, obviamente, esse não é o final de verdade, senão o vídeo já teria acabado na linha do tempo. A quarta porta é uma das mais interessantes, porque a visual novel quer que você acredite que ela é a verdadeira conclusão, já que supostamente tudo foi explicado e o passado foi revelado, sendo que na verdade nunca poderia ser. Eu demorei para mencionar, mas além dessas portas, a mansão possuía outras peculiaridades em seu interior, sendo um deles uma pintura falante que falava coisas muito vagas para você e permanecia como um dos mistérios entre as portas. Durante uma das conversas, ela alerta o protagonista para sempre questionar os acontecimentos da última porta, pois eles eram como um conto de fadas. A partir desse momento, Fata Morgana começa de verdade, ao você descobrir que parcialmente a última porta foi mentira. A garota de cabelo branco, Giselle, na verdade, era a Mage, que de alguma forma ficou presa para sempre na mansão,
depois de se apaixonar por Michelle, que é o protagonista, que de alguma forma perdeu suas memórias. Então, boa parte das respostas eram falsas, algumas perguntas foram respondidas e outras ficaram em aberto, sendo a principal delas: quem então é de fato Morgana? A quinta porta é mais pesada e trágica do que a quarta já era. É a porta da Giselle. Nos responde às dúvidas que tínhamos sobre a personagem desde os primeiros minutos de Fata Morgana. Antes de se encontrar com Michelle na mansão, ela já o conhecia por ter trabalhado para sua família, mas o tempo que ela passou nesse trabalho foi traumatizante, pois o próprio pai de Michelle abusava dela sexualmente e encravando sua pele com facas. Fata Morgana é bom também por conseguir lidar com esses temas sérios e sensíveis. A narrativa nunca é explícita sobre as cenas de abuso, tudo é sabido apenas através do relato da própria Giselle, da vítima traumatizada contando diretamente para o filho do agente que causou tudo isso. É cruel e em nenhum momento desrespeita o assunto, do mesmo jeito que foi feito com o incesto na primeira porta, e é sutil pois antes dessa revelação, a personagem em seu primeiro encontro com Michelle teve uma faca apontada por ele, já que ele estava com medo dela, e não conseguiu responder tremendo de medo, justamente por ser traumatizada com o pai dele. São esses detalhes que tornam essa história tão bem escrita e funcional. É tudo bem conectado. O resto não é tão diferente, só que agora, além dessa conexão anterior, temos um pouco mais de tempo vendo a relação dos dois evoluir, e isso junto ao fato de ter que ver novamente a conclusão trágica desse amor, torna a morte de Michelle mais dolorosa ainda, porque sofrimento não pode faltar. Giselle então se torna a Mage, pois Morgana promete poder reencontrar Michelle no futuro se ficasse eternamente atrelada à mansão, se passando séculos ou até milênios da personagem esperando que ele volte, vendo diferentes pessoas irem e saírem do local, mas nada do seu amado. Tanto tempo como ser imortal e inalterado, a fez gradualmente perder as memórias e sua personalidade, até se tornar a Mage, um ser vazio que vive apenas como mais um dos objetos da mansão. O que mais me impressiona na segunda metade é como ela se conecta perfeitamente com tudo que a gente já sabia e não sabia nas portas anteriores. A Mage ser como é faz sentido com o sobrenatural estabelecido na história, com as temáticas de mal entendidos e amores com fins trágicos e com a narrativa. Mesmo que as portas até esse ponto tenham tido um padrão a ser seguido, do amor com fim trágico, do mal entendido, do twist que muda tudo, sempre de uma forma diferente que torna aquela porta única, ao mesmo tempo que conecta todas elas, porque até mesmo essa repetição é proposital. A sexta porta continua da onde a última terminou. Como eu já disse, a Giselle fica presa por muito tempo na mansão, ao ponto de perder a personalidade, e isso é mostrado arduamente no começo dessa. Essa porta muda um pouco a estrutura, uma vez que agora é sobre Michelle conseguir as 3 chaves necessárias para libertar Giselle da maldição, tendo que pegar justamente de cada um dos personagens principais das primeiras, Mel, Yukimasa e Jacopo, que são sombras presas na mansão, mostrando mais uma vez uma conexão que vai ser explicada. A definição dessa porta é empatia. Passamos anos as anteriores observando de fora o sofrimento e a desgraça na vida de pessoas que não conhecíamos. E agora, Michelle precisou experienciar e sentir na pele toda a dor da história de Morgana, que deixa de ser uma bruxa vilanesca maniqueísta e se mostra ser mais uma vítima da tragédia que permeia a história. A Morgana nasceu amaldiçoada, sendo vista como uma santa que tinha um sangue milagroso que curava doenças, um fruto do fanatismo religioso que permeava os séculos anteriores, até esse fanatismo se virar contra a personagem após os milagres não acontecerem mais. Morgana saiu de sua visão de santa para ganhar uma visão de bruxa, com um corpo desgraçado e cansado de doar dando sangue, sendo que ela nunca quis isso, era só uma pessoa normal. Mesmo assim, a personagem foi levada ao Lorde de onde morava e teve que, entre aspas, conceder mais milagres, e a narrativa deixa claro que depois de um certo ponto, ninguém nem acreditava nos milagres, havia se tornado apenas uma diversão, uma rotina. Morgana depois acaba em um bordel, onde finalmente começa a desenvolver relações mais saudáveis com as prostitutas ali, e em especial um personagem que já apareceu anteriormente, o Jacopo. Porém, mais merda acontece porque o bordel é invadido, ela é capturada e depois é solta por um assassino brutal que mata todo mundo menos ela, Yukimasa. Ela acaba sozinha em uma casa, querendo se livrar de todos esses milagres, até encontrar um garoto que precisava do sangue para ajudar sua irmã, Mel. E como Morgana, mesmo nessa situação, era empática, decidiu o ajudar, apenas para ser novamente traída agora pelo garoto, que trouxe Yukimasa para cortar seu braço e a capturar para levar ao novo Lorde que a manteria presa na torre que tanto vimos, sendo usada puramente para os rituais, até não aguentar mais. É muita coisa para absorver. Essa porta é uma das que mais progride absurdamente o enredo. Antes, a Morgana era vista como uma bruxa que apenas causou dor aos outros, mas depois de saber sobre tudo isso, é impossível não compreender a personagem. Nenhum ser humano, não importa o quão puro fosse, conseguiria perdoar as pessoas que fizeram tudo isso com ela.
desde seu nascimento até sua morte no curto período de vida que viveu, sem quase nenhum amor. Tudo isso é mais chocante, pois é narrado apenas através de texto. As únicas imagens são da mão ensangrentada de Michelle, aguentando todo o sofrimento da personagem para tentar entender, e a narração é crua em cada cena de violência contra ela. O texto da visual novel se destaca muito nessa parte. E além disso, temos as respostas sobre os 3 personagens que vimos nas outras portas, que de alguma forma estavam presentes nesse período longínquo e até morreram nele, pois a conclusão da história é com a morte e caos generalizado do povo do lugar que bebia do sangue da bruxa, no dia do festival local, desejado por Morgana, junto com a reencarnação eterna desses 3 em especial, que causaram todo o seu sofrimento. Eles não podiam apenas morrer, precisavam sofrer eternamente para entender por tudo isso que ela passou, para ela se sentir satisfeita. Então, uma personagem que nasceu como um ser empático, que mesmo não sendo santa, tentava agir como uma, foi tão destroçada, tão abusada, que sucumbiu ao ódio e foi dominada por ele. Mel precisava do sangue para salvar sua irmã, então fez com que ele sofresse pela paixão dela. E o que mais sofria com seu descontrole bestial, então o transformou numa besta. Jacopo perderia tudo ao seu redor por sua ganância por riqueza. Tudo se conecta. Por isso, a estrutura das histórias era repetitiva e sempre com amor não correspondido terminando da mesma forma. Até mesmo Michelle era afetado por Morgana e vimos isso na quinta porta, com o personagem ouvindo vozes que o incomodavam desde que chegou na mansão, sendo a própria Morgana o atormentando. A novel não quer que você olhe para as ações da Morgana e pense que estão certas e que tem que continuar assim. Quer que você perceba que existem motivos para ter acontecido, mas que no fundo, mesmo com tanto ódio, ele não pode prevalecer. E isso é encarnado por Michelle, que é um personagem nobre e se recusa a sair da mansão com Giselle sem salvar as almas dos 3 personagens. E isso abre portas para descobrirmos o passado dele, pois até então só tínhamos pedaços dele dados pelo passado da Giselle. E no final da sexta porta é revelado algo que eu pelo menos já comecei a desconfiar depois de perceber que a quarta porta era falsa. Michelle é a garota de cabelo branco. Eu tenho dúvidas sobre qual é a minha porta favorita entre a sexta e a sétima, pois elas são as mais reveladoras e mais conectadas com tudo que a gente viu em Fata Morgana, encapsulam o que tem de melhor. Nessa descobrimos mais sobre a família de Michelle e sua vida, inicialmente sendo tratado como mulher. O personagem, mesmo sendo homem, desde sempre, nasceu com uma condição que o fez nascer sem a genitália masculina. Acho que pode ser dita como agenesia peniana ou algo do tipo. Não tem um nome bem certinho. Enfim, ele cresce como uma garota, mas naturalmente com interesses masculinos, sendo visto no seu interesse em se tornar um cavaleiro inspirado por seu irmão, Didier. Michelle também tinha outro irmão, Georges, que era pintor, e imediatamente quando eles foram apresentados eu já liguei tudo. A pintura dava dicas para Michelle de a identidade desconhecida que eu citei antes. Quem poderia ser, senão o próprio pintor, que era irmão do Michelle? O cavaleiro, que na porta passada foi revelado ter sido quem diretamente matou Michelle, e não uma simples horda de aldeões, quem poderia ser senão o próprio Didier? E ainda por cima, sob ordens da própria mãe deles. Tudo isso aconteceu, pois conforme Michelle cresceu, as suas feições masculinas começaram a ficar mais perceptíveis e sua personalidade para esse lado também. Michelle foi considerado alguém anormal por sua família, um amaldiçoado, e então ficou preso em uma sala trancado só recebendo comida e bebida às vezes, tendo que aguentar ser visitado e atormentado por Amy, a paixão de um de seus irmãos, pela qual também se apaixonou e revelou sua verdadeira identidade, e simplesmente o rejeitou e se revelou ser alguém mais perversa do que aparentava ser. São longas horas aguentando ver Michelle sofrendo das mãos de Amy, sem nenhuma companhia. Os únicos que ainda pareciam nutrir algum tipo de apreço por ele eram justamente seus irmãos, mas ainda assim não faziam nada. Depois, ele é finalmente mandado para a mansão que encontramos pela primeira vez, mais isolado ainda da família por ter se tornado intragável para seus pais. Os únicos que mantiveram algum tipo de contato com ele foram seus irmãos, que prometeram que iam ajudar de alguma forma, mas isso nunca aconteceu. A esse ponto é repetitivo afirmar a quantidade de dor e sofrimento que cada uma das portas possui, mas esse em especial é mais ainda. Michelle é um personagem que é claramente análogo aos transexuais, e mesmo após séculos do período na qual essa história se passa, pessoas que se veem com outra sexualidade ainda sofrem represália parecida. Eu acho o Michelle perfeitamente escrito por ser a melhor representação que eu já vi desse tema, e pelo fato de mesmo após ser traído por todos sem ter feito nada para merecer, mesmo após ser considerado uma anomalia que deveria ficar distante por seus próprios pais, mesmo após ter sido morto por seus irmãos que o juraram confiança, ele ainda manteve seus princípios nobres e puros, e o seu passado torna toda a quinta porta, que mostra sua história com Giselle, mais poderosa ainda. Giselle foi a primeira pessoa que verdadeiramente aceitou sua condição após descobrir, mesmo que não pudesse se relacionar da forma esperada. Isso não foi mais forte do que seu amor.
E mesmo após todo o sofrimento, Michel soube se abrir para uma pessoa e confiar em Giselle, ambos sendo resultado de vidas sofridas que não mereceram. De todas as histórias de amor que eu presenciei, essa é a mais forte. É impossível não amar esses dois personagens depois de passar horas vendo eles sofrerem por séculos, sem se encontrarem, sendo ambos os únicos portos seguros de cada um. A sétima porta te destrói e em sua conclusão te abraça em conforto, quando Giselle abraça e conforta Michel, devastada após lembrar e revisitar todo o seu sofrimento, em uma das cenas mais emblemáticas, se não a mais emblemática, de Fata Morgana. Como eu disse antes, Michel ainda queria salvar as 3 almas amaldiçoadas, e assim viajou para o passado na tentativa de salvar Morgana e impedir que tudo aconteça. Essa parte é interessante porque é a confrontação final dos pecados de cada um desses personagens e, como sempre, se conecta com tudo que viu antes. Mel é o primeiro a ser convencido por Michel, e é bem doloroso ver as etapas para isso acontecer, com a sua irmã ficando desolada ao descobrir a explicação por trás da cura milagrosa, que Mel sabia e não havia contado. Nesse passado, outros personagens voltam, como a Pauline, que originalmente era uma das freiras da igreja, que pregava o sangue de Morgana como uma cura milagrosa. Ela também não sabia a origem do sangue. E a Maria, que também morava no local e rapidamente ajuda Michel, se mostrando ser muito mais legal do que a versão reencarnada. Até mesmo Yukimasa acaba sendo convencido, com a ajuda da Pauline, que nesse contexto também era um resquício de humanidade do personagem. Ainda descobrimos que ele se tornou esse maníaco por seu passado sofrido como escravo. Todo mundo nessa porra sofreu, mas no fim, eu ainda não consigo gostar desse personagem. Por último, Michel precisava convencer apenas Jacopo, e então é revelada uma informação que já estava subentendida no passado da Morgana e que eu até ocultei no vídeo antes. O Lorde que capturou Morgana no fim de sua vida não foi o mesmo de antes, mas sim um homem por qual se apaixonou nos tempos que passou no bordel, o próprio Jacopo. Isso adiciona muitas camadas pro personagem, que antes dessa porta parecia ser só um filho da puta natural, mas na verdade era um homem comum que liderou uma rebelião para tirar um Lorde filho da puta do poder, apenas para ser dominado pela ganância e politicagem que o tornaram o que ele destruiu antes, ao ponto de transformar Morgana em irreconhecível para ele. Infelizmente, Michel não consegue mudar o passado e encontra Morgana prestes a morrer, e é que acontece um dos maiores callbacks de todos. No início do vídeo, lá na primeira porta, eu mencionei que a história sobre a garota presa que trocava cartas seria importante depois, e realmente é. A mente de Morgana foi tão brutalmente quebrada que se dividiu em 2 partes, uma ruim, cheia de ódio, e outra com a sua bondade, para assim tentar proteger a própria. Essa segunda parte foi responsável por criar essa história, para assim dar um resquício de esperança para ela em meio às violências que sofria nessa torre. A segunda parte de sua alma é a garota de cabelo branco. Existem muitas coisas em Fata Morgana que você percebe ao longo das portas, além das repetições da estrutura. As perspectivas diferentes se completam, tudo é trágico e nunca se pode confiar no que você está vendo cegamente. Michel realmente não era ela, Morgana era. A cena de encontro entre Michel e a garota que revela tudo é mais uma das melhores, pois Michel precisa matar essa outra parte de Morgana para completar sua alma novamente, algo que ele reluta, pois mesmo nesse contexto, o personagem continuava sendo alguém puro. Então, ao mesmo tempo que é feliz pela personagem estar completa e liberta, é triste porque essa outra garota morreu. A conclusão da oitava porta pode ser resumida ao perdão. Como tudo nesse jogo, Morgana, apesar de não perdoar totalmente as 3 almas, as liberta após ter sido convencida por Michel, que é o único que chegou perto de passar pelo sofrimento que ela passou, e o próprio acaba perdoando seus irmãos por tudo que aconteceu. O final de Fata Morgana, ainda que sendo uma obra cheia de tragédia, mortes, violência, abuso, traições, todos os males que o mundo oferece, é feliz, com a reencarnação de todo o futuro, vivendo em paz, finalmente. Morgana e Michel são os 2 personagens que encapsulam os principais temas da obra e os fortificam mais do que nunca. Morgana é alguém que sofreu desde o nascimento e por pouco tempo teve a oportunidade de experienciar o amor recíproco, que levou ao crescimento de um ódio que não combinava com sua persona anterior e que a transformou na bruxa. A bruxa, que tanto é atribuída a personagens como ela e Michel, é uma falsa percepção da sociedade que rotula pessoas devido ao fanatismo religioso da época. Morgana representa alguém que não conseguiu perdoar definitivamente, mas aceitou que o passado aconteceu e deveria chegar ao fim. Michel é paralelo a isso, pois é um personagem que teve oportunidade de ser feliz temporariamente, mas perdeu isso por uma condição que não cabia à sua escolha. E além de ser julgado por sua família, foi julgado como uma bruxaria pelo resto da sociedade. Mas mesmo possuindo várias semelhanças com Morgana, Michel fez uma coisa diferente: perdoou. Enquanto Morgana é colocada como uma bruxa durante as outras portas, Michel é o santo, aquele que compreende e perdoa, se coloca no lugar do outro e recusa o ódio. A tragédia e o sofrimento regem os capítulos de Fata Morgana, mas isso não é o que define sua totalidade. Não é como um pum-pum da vida, que você termina de ler e começa a questionar se a vida vale a pena de tanta desgraça que aconteceu. É o contrário.
Mesmo após acompanhar tanto sofrimento na vida de diferentes pessoas, de diferentes formas, sempre terminando em uma tragédia que terminava com a chance de felicidade deles, o que Fata Morgana quer dizer é que precisamos superar o passado e seguir em frente, mesmo quando nem o perdão é possível, pelo menos é preciso aceitar. Se alguém te causa sofrimento, você não pode retribuir com mais sofrimento. Humanos foram feitos para serem empáticos. Existem duas ocasiões em que a religião se mostra como um dos temas acentuados. Durante a primeira rota, por parte de Mel, que termina desacreditado dela, e durante o fanatismo religioso que culminou no ódio por Morgana. Até mesmo o ódio por Michel pode ser incluído nisso, mas a mensagem principal da obra ainda é positiva e atrelada ao cristianismo. Ele, em algumas ocasiões da Europa de séculos anteriores, foi usado como justificativa para causar a dor que não era pregada em seu texto original. Fata Morgana deixa isso claro e esclarece o que é verdadeiramente seguir o que o cristianismo prega, a beleza do amor ao próximo, que muitas vezes é difícil seguir à risca, mas é preciso para todos evoluirmos. Antes de terminar o vídeo, eu ainda quero comentar sobre o Requiem, mas antes quero comentar rapidamente sobre as músicas da Visual Novel. Todas são boas, sem hipérbole, todas evocam fortes sentimentos e possuem influências das várias culturas italianas, francesas e inglesas que predominam as portas. Sanctus e Giselle, em particular, são as minhas favoritas. Eu acho que nenhuma obra até hoje conseguiu superar Fata Morgana nesse aspecto para mim. Estou contando os dias que nós passamos. Além das músicas, o que se junta a elas para aumentar a força dos sentimentos é o texto, a maneira como cada coisa é descrita. Já havia elogiado isso durante a Sexta Porta no passado da Morgana, mas reitero novamente, é impressionante a qualidade de ser claro e de ser belo quando preciso. A descrição da morte da Morgana é dolorosa mesmo sem nenhuma imagem, apenas com o tempo e crueza do texto, na contagem para sua morte ao badalar do sino. Bom, se The House em Fata Morgana já não fosse suficientemente perfeito, ainda foi lançada uma prequel da história, The House em Fata Morgana, A Requiem for Innocence. Essa prequel acompanha com mais detalhes a vida de Morgana, um pouco desde o seu nascimento, mas focado especialmente nos tempos no bordel. Existem dois novos personagens que não haviam sido mencionados e são apresentados. Seren, que é uma personagem que sempre está feliz e aparentemente nunca tem problema com nada, mas internamente é mais problemática do que parece por uma série de traumas, e Gratin, um ex-escravo fortão que acaba convivendo no bordel e faz parte do lado mais esquecido da cidade. Jacopo também faz parte do bordel e é quem mais se aproxima de Morgana, que inicialmente é bem reclusa por todo o sofrimento por qual já tinha passado, mas com o tempo eles começam a criar um amor muito forte um pelo outro. Jacopo foi a primeira pessoa em que Morgana realmente conseguiu confiar, mas como já disse antes, isso não acabou bem, já que em uma rebelião para acabar com as merdas do Lorde, ele assume e esquece completamente dela graças à figura do Odilon, um tipo de mentor do Jacopo que o ajuda a entender mais como funciona a política. Apesar de eu amar a maneira como a história de Morgana se limita apenas ao texto originalmente, Requiem for Innocence a expande num nível muito maior, que torna mais profundo ainda todo o desenvolvimento desses dois personagens, em especial na Visual Novel original. Os momentos que ambos passam juntos com o bordel são lindos. A maneira como essa união é o salvo da situação horrível que o lado deles na cidade passava, a liderança que Jacob começou a assumir como líder revolucionário, o êxtase de conseguir a revolução, o contraste com o esquecimento de Morgana ocasionado pela separação dos dois na invasão do bordel, é tudo muito forte. E se não fosse o bastante, existem alguns capítulos extras dessa prequel que são um ótimo fanservice. Além de algumas histórias secundárias de novos personagens, temos um capítulo inteiro dedicado a mostrar o reencontro de Giselle e Michel no futuro, os dois saindo e se encontrando. E o mais importante, um capítulo que mostra um sonho distante de Morgana, no qual assumimos a perspectiva de Jacopo em um encontro com ela que deveria ter acontecido, mas nunca aconteceu, em um cenário iluminado e vibrante que acompanha uma conversa sincera e especial de ambos, concluindo com a união finalmente acontecendo, após longos séculos de tortura precisaram passar. Ao invés de te mostrar o mundo, algum dia, eu gostaria de te levar a algum lugar onde seu corpo e espírito podem descansar, não como reparação por meus pecados, mas porque eu também quero ver. Leiam The House em Fata Morgana. Vocês não irão se arrepender.